Agora vamos falar sobre a criação da Orquestra Filarmônica de Blumenau. Olha só que notícia maravilhosa, né? E para falar sobre essa criação, eu estou aqui recebendo o Lucas Araújo, que é maestro e professor de regência em São Paulo. Lucas, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito bom dia, querido, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. E também o André Chiometo, que é professor e produtor cultural. André, bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia a toda a audiência da Rádio Itaberá. Que bacana. Vou começar com o maestro, né? O que significa criar uma orquestra filarmônica, né? Em uma cidade como Blumenau, por exemplo? Quando a gente pensa na criação de uma orquestra filarmônica de cunho profissional, a gente sempre também pensa no impacto que isso gera para a sociedade. Então não é somente uma orquestra que vai tocar num teatro para as pessoas assistirem. Exato. Mas tem um cunho educacional, o cunho artístico. Por exemplo, as pessoas, os alunos da rede municipal de ensino e de todos os outros alunos que se interessam por arte poderão fazer masterclass com os nossos músicos. Nós também proporcionaremos a vinda de outros artistas convidados de renome nacional e internacional para Blumenau. E com isso a gente gera, além da parte artística musical, a gente fomenta a cultura da cidade, o comércio, o turismo e assim por diante. Sem dúvida, né? O André, como é que surgiu essa iniciativa, né? Qual foi o pontapé inicial para essa iniciativa? Então, a partir da Associação Blumenauense de Bandas e Fanfarras, né, que é uma associação que já desenvolve há algum tempo um trabalho excelente na gestão das bandas de música na grade curricular do município, né, eles, em contato com o maestro Lucas Araújo, eles entraram em contato com ele para ele vir inicialmente dar um curso, né, dar um curso de regência aqui, e aí se desenvolveu todo aquele aparato. E então surgiu essa ideia, por parte da associação e do maestro Lucas, de criarem, né, de como que Blumenau, uma cidade culturalmente, né, rica e desenvolvida, poderia ter uma orquestra filarmônica, uma orquestra sinfônica, né, com essa instrumentação para tocar um repertório sinfônico dos grandes compositores alemães, dos grandes compositores da história da música, né. Então, a partir disso, né, foi se amadurecendo a ideia já ao longo de um ano. E aí a gente está agora nesse momento vendo esse filho nascer, né? Se concretizando este sonho. Em que processo está essa criação? Então, a gente já tem a data do primeiro concerto lançado, né? Que é o concerto dia 1º de novembro. Então, dia 1º de novembro é a data oficial. O Blumenau Exato. Tem uma orquestra filarmônica. Exato. E que a gente vai poder acompanhar tudo bonitinho. Com programação gratuita no Teatro Carlos Gomes. E o público aqui gosta e gosta muito. Eu acho que isso também motivou o senhor, né, maestro, eu diria até intisicar um pouquinho o município a criar essa orquestra, né? Porque a gente já tem uma orquestra de câmara, né? Exatamente. Mas não tinha uma filarmônica. E quando eu conheci Blumenau em 2021, a convite da própria ABAF para dar uma masterclass aqui. E eu vim num dia e voltei no outro. E eu lembro até hoje, quando eu estava chegando no aeroporto, eu falei assim: vocês podem me convidar porque eu voltarei quantas vezes for necessário e quem sabe um dia até morar aqui. Porque pensa comigo, uma das cidades mais alemãs do país, que já tem tanta tradição com as músicas alemãs. A gente tem uma orquestra que toca sinfonia dos grandes compositores alemães, como Beethoven, né, como grandes outros, Mahler e assim por diante. A gente poder ter isso aqui na nossa cidade, ouvindo sinfonias europeias, estadunidenses e outras, aqui no Teatro Carlos Gomes, perto do povo, é fantástico. Então, isso me motiva muito e eu tenho muito isso na minha veia profissional de criar orquestras, gerar empregos também para a classe artística, tanto para os músicos de Blumenau, quanto para todo o país. Né? Então, uma orquestra de ponta, uma orquestra que as pessoas saiam de casa sabendo que vão assistir um trabalho realmente de alta performance. Com certeza. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, né? Porque o senhor é considerado um maestro prodígio, né? Exatamente. No Brasil. O senhor já menininho
Exatamente. já estava envolvido com a música, né? Olha, eu vou contar rapidamente um pouquinho da história. Eu tenho muita ligação com a igreja evangélica. Então, a minha mãe nos criou indo à igreja todos os domingos. E era muito comum, principalmente na década de 90, as crianças estudarem para tocar na orquestra da igreja. Então, toda criança da década de 90 que era da igreja pensava assim, qual a sua profissão e o que vai tocar na igreja. Só que eu resolvi unir. Eu, desde criança, falei, eu quero ser músico profissional, tocar na igreja e ser profissional. Então, esse foi o meu início. E a partir dali eu tive oportunidades de estudar na antiga ULM, que é a EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Depois, como trombonista, fiz uma carreira, na qual a gente tem uma parceria, porque eu sou trombonista e o André é um dos principais trombonistas de Santa Catarina, e é um prazer tê-lo no projeto, né? E a partir daí eu tive acesso ao maestro João Carlos Martins, na orquestra jovem dele. Depois estudei com Roberto Tibiriçá, que é um dos grandes maestros brasileiros. Sim. O maestro Cláudio Cruz, que, por sinal, o meu antigo professor e querido Cláudio Cruz é um dos convidados da Orquestra Filarmônica de Blumenau a solar o concerto de Tchaikovsky. Então, também teremos uma grande atração no violino aqui na cidade, né? Então, essa é a ideia. Seguindo assim, eu passei pela Academia da USESP, que é uma das principais orquestras do mundo em São Paulo, aqui lá da Sala São Paulo. Estudei com a Marin Alsop, que atualmente dirige a Orquestra da Rádio de Viena, e tantos outros professores internacionais. E agora chegou a hora de eu criar uma orquestra, também pensando nesse conceito de gerar empregos e trazer para o público de Blumenau a continuação. A gente veio para somar com as outras instituições musicais daqui da cidade. Sabemos que tem já um lastro enorme musical aqui na cidade e a gente quer para somar, ter mais uma corporação que vai trazer música de uma maneira diferente das outras formações que já tem aqui. Então a gente veio aqui para somar e fazer música para o público de Blumenau. A orquestra é para Blumenau. Que bom. São quantos músicos que vão compor essa orquestra? A nossa orquestra vai ser composta por 52 músicos, ok? E pode ser que tenha alguns concertos, depende muito da formação da música, que precise de mais músicos, e aí teremos músicos extras também. São músicos aqui da cidade, músicos de fora? Nós faremos uma audição aqui na cidade de Blumenau para os músicos daqui e da região, né? Mas também contaremos com músicos de experiência de renome nacional e internacional de todo o país, né? Então, a ideia é compor uma orquestra de nível profissional. Então, teremos a vaga para todos, inclusive para os blumenauenses, o estado de Santa Catarina e o país. Com certeza, né? Qual é a diferença entre a orquestra de câmara, a gente tem uma orquestra de câmara aqui, sinfônica e filarmônica? Uma orquestra de câmara, quando a gente pensa em câmara, a gente pensa em um local reduzido. Isso. Exatamente. Então, quando uma orquestra de câmara é uma orquestra menor, geralmente uma orquestra de cordas, né? Então, existe um repertório gigantesco para a orquestra de câmara dos grandes compositores, né? Com serenatas, como serenatas de Dvorak, de Tchaikovsky, né? E aí depois nós temos também a sinfônica e a filarmônica, que musicalmente ela é a mesma coisa. A diferença é que a sinfônica ela tem administração pública e a filarmônica vem de filantropia, então ela tem uma administração privada. Uhum. Mas, hoje em dia, com a modernização das leis de incentivo e tudo mais, inclusive nós somos pela lei de incentivo do PIC, né? Depois o querido André vai elucidar um pouquinho sobre isso, mas a diferença da sinfônica e da filarmônica, que é uma mantida pelo poder público e a outra pelo poder privado, mas com a modernização, a sinfônica pode receber projetos de captação, de patrocínio do poder privado e ao contrário também. Né? Mais ou menos assim, André? Olha, preciso conversar a você que toda essa questão de gestão, o André é fera nisso. Então eu fico só com a parte artística e... Que é melhor, né? É melhor, né? Isso também é importante para uma orquestra de qualidade, Sim, né? Cada um no seu quadrado, nenhuma. E isso o André é fantástico. Mas aí na questão da sinfônica ou filarmônica, né? Todos os instrumentos estão incluídos, ao contrário da câmara, a orquestra de câmara, por exemplo, como a gente tem aqui, que é só instrumentos de corda. Exatamente. A filarmônica vai também contar com instrumentos de madeira, dos sopros, né? Madeiras e metais, e também instrumentos de percussão. Completa, né? Acima de tudo. Isso. Mas fala pra gente sobre esse projeto, né? Que nos possibilita
termos aqui uma orquestra filarmônica. Exato. Então, acho que Blumenau e Santa Catarina como um todo, a gente está sendo muito privilegiado de ter, por exemplo, o maestro Lucas Araújo aqui com a gente. Talvez uma oportunidade que diversos estados gostariam de ter, e a gente está tendo esse privilégio. O que está proporcionando isso a Blumenau e Santa Catarina é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, né? Onde que o projeto foi aprovado, tramitou ano passado pela Fundação Catarinense de Cultura, foi aprovado, e agora com o patrocínio master da empresa Avan, a gente está conseguindo pôr em prática, né, e realizar realmente essa primeira temporada de concertos da Orquestra Blumenau Filarmônica. Serão 5 concertos gratuitos que serão realizados, né? O primeiro no Teatro Carlos Gomes no dia 1º de novembro. Anota aí na tua agenda. 1º de novembro, a primeira apresentação da Orquestra Filarmônica de Blumenau, né, vai ser no Teatro Carlos Gomes. E é gratuito isso, exatamente, né? O que é mais importante de tudo é a inclusão também nessa cultura tão bacana que é a música, né? E aí, como o maestro Lucas já falou também, além dessa programação artística, a gente tem uma programação educacional voltada a crianças, adolescentes, né? alunos que estudam instrumentos de orquestra, que poderão ter gratuitamente, que terão gratuitamente aulas com os professores, com os músicos, chefes de naipes da orquestra, esses músicos experientes. Eles vão ministrar as masterclass gratuitos para a comunidade, né? Então, todo aluno que toca algum instrumento de orquestra, ele vai poder, né? A gente vai estar divulgando, ele vai poder fazer esse masterclass gratuito os músicos da orquestra. Como nós vamos desenvolver a música aqui no município. E só complementando, também além da escola, da masterclass dos instrumentos, nós também teremos uma academia de regência. Então, imagine só, na semana de ensaios da orquestra, concomitantemente com os ensaios, nós teremos as aulas com alunos de regência da região. E no último ensaio, o ensaio geral, os alunos poderão também reger a orquestra antes do concerto. Bacana. Então, o aluno de regência, ele não tem um instrumento para praticar em casa, porque o instrumento do aluno de regência é a orquestra. Nós vamos proporcionar para o aluno de regência a oportunidade de estudar com o professor e depois praticar com a própria orquestra uma grande sinfonia. Olha, quem sabe não nascem aqui novos grandes maestros, né, de grandes orquestras no futuro, né? Posso dizer a você que já existem grandes maestros aqui, né, das instituições que trabalham aqui, e serão todos bem-vindos também à nossa comunidade, à nossa orquestra. A Orquestra Filarmônica de Blumenau, a Blumenau Filarmônica, ela nasceu para servir a cidade. Nós queremos servir. Então, como nós pudermos servir, vai ser ótimo. Que bom. Maestro, obrigado pela participação do senhor aqui, muito importante. Prazer em conhecer. A gente vai se falar muito mais até o primeiro concerto. Muito obrigado. Obrigado. E conto com a sua presença lá e de todos os ouvintes. Com certeza, né? André, obrigado pela tua participação. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, né? A cidade merece essa iniciativa.